Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de fevereiro. Hoje é segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. Somos convidados a estar junto a nosso Senhor Jesus Cristo, acolher sua palavra, caminhar ao seu lado, ouvir seus ensinamentos, contemplar os seus milagres, para que possamos assim ir nos fazendo cada vez mais discípulo e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos de 1 a 10, onde o autor fala sobre o dom da sabedoria e diz o mesmo que ela é um dom que nos é concedido por Deus. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Então, é um dom de Deus para conosco. Deus nos concedeu a graça da inteligência, da sabedoria, para que possamos compreender tudo aquilo que Ele nos deu a conhecer, para que possamos ter a graça de ser co
criadores. Em que sentido? O homem tem a capacidade de criar, não do nada, como Deus o fez, mas a partir de alguma coisa, transformando as realidades. Deus nos concede esta graça, mas isso não nos deve levar, em hipótese alguma, à presunção de nos querer colocar no lugar de Deus. Somos criaturas e nada mais. Deus nos elegeu como filhos seus. O Salmo diz, Salmo 92, traz como resposta: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Deus da vida que se reveste de esplendor, de glória, a sua presença entre nós, Ele é o Senhor que deve reinar não sobre o mundo somente, mas sobretudo e primeiramente em nossos corações. Por fim, o Evangelho de hoje é uma perícope um pouco extensa, mas rica em detalhes, que nos ajuda a refletir. A palavra começa nos dizendo, São Marcos nos chama a atenção, Jesus desce da montanha, do Monte Tabor, já havia acontecido a transfiguração, e ele desce então do Monte Tabor, junto de Pedro, Tiago e João. E quando chega perto dos discípulos, ele percebe que havia uma grande multidão que estava ali, e junto havia um grupo de mestres da lei que estavam discutindo com os discípulos. Quando a multidão percebe que o Senhor está ali, todos acorrem em direção a Jesus, especialmente um homem que pede a Jesus: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Então, alguém está possuído por um espírito mudo e surdo. Jesus toma consciência que os discípulos não conseguiram expulsar, e há então uma fala aqui de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Nós podemos responder seguramente: Senhor, sempre esteja conosco, sempre nos sustente, sempre nos fortaleça, porque por nós mesmos nada podemos. Te convido, quando tiver um tempinho, amado irmão, amada irmã, a procurar aquela belíssima oração de São Padre Pio de Pietrelcina: fica conosco, Senhor. Ele, por meio desta oração, nos dá a graça de perceber a necessidade de que Deus esteja conosco, porque tão facilmente nós podemos esquecer o Deus da vida. Jesus, então, acolhe o menino e expulsa o espírito mudo e surdo. Depois, em casa, os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o espírito mudo e surdo. E Jesus responde assim: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo algum, a não ser pela oração. A oração pode aquilo que Deus pode. Deus tudo pode. Então a oração nos convida a viver este caminho de certeza de que podemos alcançar em Deus a graça da purificação, da libertação de tantas realidades em nossa vida, de tanta opressão do inimigo de Deus. Deus nos ama, pertencemos a Ele, somente Ele nos conhece verdadeiramente. Somente Deus quer nos salvar. Por isso, abramos o nosso coração e possamos permitir que o Senhor reine em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.